Abra comigo no profeta Jeremias. Hoje eu termino minha jornada de 4 domingos compartilhando sobre os porquês do CCA. Então hoje eu vou finalizar com o 5º porquê. Jeremias 6, verso 16. Enquanto você está abrindo aí, encontrando, nós queremos, irmãos, fazer uma grande reforma nas salas do CCA Kids, né? E nós estamos fazendo design, né? Uma irmã que está vindo aqui na nossa igreja, ela é design de interiores, ela fez algumas pesquisas, e nós queremos fazer uma grande reforma e comprar algumas coisas, alguns brinquedos, né? Deus está nos dando, sim, ideias para as nossas crianças, né? Eu quero aqui honrar a vida das nossas professoras do CCA Kids, Aline Nunes, Juscelia, Rayane e Larissa, né, as que estão à frente aí do CCA Kids. E nós queremos fazer uma reforma nas salas, né? Nós queremos o melhor para as nossas crianças. Nós queremos também fazer janelas de vidro, né, do corredor, para que a gente possa olhar, né, para dentro das salas, para que fique tudo, né, à vista, né, todo mundo ali vendo, já que nós estamos lidando com crianças, e isso é muito importante. Então, nós tivemos a ideia de fazer um bazar natalino para o CCA Kids. Essa semana eu já fui lá no meu guarda-roupa, eu fiz uma grande limpeza, né, de roupas boas, claro, né? Ninguém vai doar roupa com a marca de ferro nas costas, né, com um buraco desse tamanho, né? Aí não tem como vender, né? Então, roupas seminovas, em bom estado, sapato, cinto, bolsa, mas a gente quer fazer um bazar assim mais amplo, certo? Brinquedos, eletroportáteis, se você tem algum eletroportátil que você não usa, um eletrodoméstico que está lá encostado, que funcione, não é ventilador sem hélice, né? É uma sanduicheira, mas ela não tem a tampa de cima, pastor. Não, nós vamos fazer um bazar aqui para o CCA Kids. Todo arrecadado, nós vamos investir na reforma das salas, compra de novos móveis, equipamentos, brinquedos. E isso vai acontecer no sábado, dia 4 de dezembro, tá certo? Sábado, 4 de dezembro, nós vamos estar aqui o sábado, o dia todo, com o nosso bazar acontecendo. Eu também vou desafiar os profissionais aqui da nossa igreja, quem sabe alguém faz bolo, faz salgadinho, para que você também doe, faça uma torta e doe para o nosso bazar, e nós vamos estar aqui vendendo nesse sábado, dia 4 de dezembro. Também pessoas que gostam de organizar, fale com a pastora Cristiane, as mulheres que gostam dessa área de organizar, nós vamos precisar de muitos voluntários. Também pessoas que podem ir nas lojas, pedir doação de roupas novas, né, para o nosso bazar. Você também pode procurar a pastora Cristiane, tá bom? Então a gente vai estar divulgando, vamos divulgar nas células, por quê? Nós vamos abençoar muitas pessoas, pessoas que vão vir aqui comprar, né, por um preço acessível, e essas pessoas vão ser muito abençoadas nesse final de ano, tá bom? Então dia 4 de dezembro, sábado, dia todo, a gente vai estar aqui de manhã e de tarde, não de noite, né, mas de manhã e de tarde, nós vamos estar com o nosso bazar, e vai ser em prol do CCA Kids. Amém, irmãos? Você já pode trazer suas doações, viu? Vá trazendo, a gente vai, né, guardar, e na semana que anteceder o bazar, a gente vai organizar tudo e separar e organizar já para o sábado, tá bom? Então traga roupas em boa qualidade, sapato, cinto, bolsa, o que você tiver em casa. Eu estava em casa esvaziando, né, o guarda-roupa, e Deus estava me dizendo, né, que quanto mais eu esvazio o meu guarda-roupa, mais espaço eu crio para ganhar coisas, para ser abençoado. Porque Deus estava dizendo: Marcos, como é que eu vou te dar mais se o seu guarda-roupa está cheio? Eu vou estar criando um problema para você. E Deus estava me dizendo: eu não sou um Deus que cria o problema, né? Eu vou te dar muita coisa, e onde é que você vai guardar? Não tem onde você guardar. Então esvazia primeiro, né? Cria espaço para Deus poder te abençoar com muito mais. Jeremias 6,16. Assim diz o Senhor: ponde-vos à margem no caminho e vede,
Perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Vamos orar. Senhor, colocamos diante de Ti nossas vidas essa palavra. Obrigado por essa jornada de 4 semanas, essa 5ª semana, Senhor, através da Tua palavra e redescobrindo, Senhor, os porquês, a essência, Senhor, dessa igreja, o porquê o Senhor abriu essas portas, porque congregamos aqui, porque escolhemos o CCA como a nossa igreja local. E eu quero pedir nessa manhã que o Senhor me dê a sua graça, habilidade sobrenatural, Senhor, Senhor, a unção do Teu Espírito sobre esse lugar. Agora eu abençoo esse ambiente, Senhor, essa atmosfera com sede, com fome, Senhor, pela palavra, com desejo, Senhor, de receber do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, hoje é a última ministração dessa série. Eu falei Jeremias 16:16, porque diz que nós devemos perguntar os caminhos antigos. Nós sempre temos que voltar à origem. Nós sempre temos que fazer o caminho de volta. Quando a gente se perde, o certo mesmo quando se perde não é seguir em frente, é você voltar ao ponto de origem. E nós precisamos, aqui diz, perguntar pelas veredas antigas. Então, nos 4 domingos anteriores, eu falei do primeiro porquê, que é ser uma igreja adoradora. Na segunda mensagem eu falei do segundo e do terceiro porquê, que é ser uma igreja avivada e uma igreja missionária. Na terceira palavra eu falei sobre o quarto porquê, que é ser uma igreja nas casas. Na verdade essa não é a 5ª mensagem, eu confundi, essa é a 4ª mensagem. E nesse domingo, então, na 4ª parte, eu estou falando sobre ser uma igreja, coloca aí o quarto porquê. O 5º, é o 4º domingo, mas é o 5º porquê. Ser uma igreja que cuida bem de todos. E eu coloquei, através do pastoreio / discipulado. Então, hoje eu quero finalizar falando desse cuidado que nós devemos ter com todos os que congregam aqui conosco. E nós, já digo de antemão, eu e Cristiane, nós estávamos orando pelo CCA antes dele nascer. Então nós levamos muito a sério aqueles 3 meses, que a gente teve ali, finalzinho de abril até o início de agosto de 2007, nós estávamos em casa orando e já ali, naquele início, nós escrevemos algumas coisas. E uma das coisas que nós escrevemos é que nós queríamos ser uma igreja de discipulado. Nós queríamos ser uma igreja que cuidasse bem das pessoas. Então, deixa eu te falar, não foi o MDA que trouxe o discipulado para nós. Não, nós fomos em busca do MDA por causa do discipulado que nós já queríamos. Nós já desejávamos uma igreja que cuidasse bem das pessoas, que o novo convertido fosse cuidado. Então foi o inverso, porque algumas pessoas acham que foi o MDA que trouxe o discipulado. Não, nós orávamos por discipulado, nós buscamos o coração de Deus com relação a esse cuidado. Então, vamos lá, vamos na nossa jornada hoje. Vamos para o livro de Gênesis. Abra aí comigo, por favor. Primeiro discipulado da história. Primeiro discipulado da história. Deus, Adão e Eva. Existe um princípio na hermenêutica. Hermenêutica é a arte da interpretação bíblica. Então, um dos princípios da hermenêutica é o da primeira menção. O que é isso? Quando eu quero saber a respeito de um assunto, eu tenho que ir na primeira vez que aquele assunto foi mencionado na Bíblia. Então, Gênesis capítulo 3, 8. Gênesis 3, 8 fala do primeiro discipulado da história, quando tudo começou. Diz assim: quando ouvir a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Esse é o relato do pós-queda.
Mas esse relato pós-queda mostra o que acontecia antes da queda. Nós temos aqui que na viração do dia, o Senhor andava pelo jardim. Mas por que Deus andava no jardim no entardecer? Porque Deus vinha todos os dias para discipular Adão e Eva. Claro que não tem essa palavra discipular, mas Deus vinha conversar com aquele casal todos os dias na viração do dia. Pastor, como é que o senhor prova isso? Será que não foi a primeira vez que Deus veio? Não, porque no verso seguinte e nos versos seguintes diz que o homem se escondeu, porque ele diz assim: quando eu ouvi a tua voz, tive medo e me escondi. Ou seja, a voz de Deus era conhecida. Como é que ele ia se esconder de uma voz que ele nunca tinha ouvido? Então, nós temos aqui implícito nesse texto o primeiro discipulado da história. Quando Deus criou o homem perfeito, sem pecado, Deus vinha conversar com o homem todos os dias ao entardecer. Então aqui, inclusive isso aqui derruba por terra aquela tese de que eu vou ser discipulado só quando eu tiver pecado para confessar. Que eu sei que tem gente que pensa isso. Não tenho assunto, eu não tenho pecado para confessar. E quem disse que discipulado é para confessar pecado apenas? Porque nós temos aqui o homem sem pecado ainda, não nesse 8, tá? Porque o 8 só está mostrando o pós-queda. Mas nós estamos aqui inferindo que antes da queda, Deus vinha para conversar com o homem. O quê? Todo tipo de assunto. Ensinando ao homem como ser um bom marido, como ser um bom líder, como ser um bom jardineiro. Ensinando a mulher como ser uma boa esposa, como ser uma auxiliadora idônea, como ser uma boa jardineira, como eles iriam criar os seus filhos, ensinando sobre a criação, porque tudo era novo. Então, Deus vinha. Que privilégio! Agora, outra coisa que eu aprendo aqui, mesmo com um discipulador desse naipe, Adão e Eva decidiram pecar. Então, muitas vezes nós estamos dizendo que a culpa é do discipulador, mas eles tinham um discipulador perfeito. E a escolha deles foi virar as costas para Deus. Então aqui a gente já descobre muita coisa, né, irmãos? Vamos mais para frente, em Gênesis 18. Depois da queda, então Deus escolhe um homem chamado Abraão, pai da fé. E olha o que Deus diz em Gênesis 18, 19. Eu escolhi Abraão para que ordene a seus filhos e as famílias deles que guardem o caminho do Senhor, praticando o que é certo e justo. Então farei por Abraão tudo o que prometi. Abraão é responsabilizado. Coloca a frase que eu coloquei. O discipulado deve começar na família. Maridos discipulando suas esposas. Pais discipulando seus filhos. Queridos, se isso aqui acontecer, eu quero te dizer, nós experimentaremos uma revolução. Quando os maridos pastoreiam e cuidam das suas esposas, quando os pais cuidam dos seus filhos, eu quero te dizer que é isso que Deus desejava desde o início. Mas desde o princípio, com a queda, foi desvirtuado. Desde o princípio, um homem banana e uma mulher abacaxi. Quando o homem falhou no seu cuidado com a sua esposa, a serpente entrou no meio. Quando um homem falha no seu papel com a sua esposa, quando os pais falham no seu papel com seus filhos, a serpente entra sorrateiramente. Mas nós temos aqui Deus chamando Abraão à responsabilidade. Abraão, eu te escolhi para que você ensine, para que você ordene a seus filhos
e as famílias deles, que coisa, porque o legado continua. Abraão, você será o discipulador de uma nova geração. Você será o mestre, Abraão, o professor de uma nova geração. Então nós temos muito claro, queridos, que o discipulado deve começar na família. Se não está claro ainda, vamos para Deuteronômio. Deuteronômio 6. Vamos ler os versos 4 a 7. Ouça, ó Israel. Aqui nós temos o que nós chamamos de Shema. Shema é a declaração do judaísmo. A declaração maior do judaísmo. Que Jesus repete também quando ele diz: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma, força e entendimento. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é único. O Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que eu lhe dou, mas não para. O próximo versículo vai falar, queridos, do papel do pai, principalmente, do pai, mas do pai e da mãe, mas principalmente do pai. Repitas com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Discipulado na família. O ensino dos princípios de Deus, não transferindo para a igreja, para o CCA Kids, para a escola nem pensar, porque a escola hoje, escolas e universidades se transformaram num antro, vou chamar essa palavra, num antro de conceitos que batem de frente com a Bíblia, com a palavra de Deus. Não podemos nem confiar mais que os nossos filhos estão aprendendo apenas matemática, português, geografia, biologia e química, que as escolas têm ensinado muitas outras coisas. E nós como pais, aqui está dizendo: repita com frequência. O discipulado é responsabilidade nossa. Eu devo discipular minha esposa, eu devo discipular meus filhos. Cristiane e eu devemos discipular os nossos filhos. Não há como transferir isso, irmãos. E aqui, se esses textos para você não é suficiente, nada mais é suficiente. Nada mais. Se a palavra de Deus não te convencer da tua responsabilidade, nada mais te convence. Eu espero que a palavra de Deus nos convença. A importância do culto doméstico. A importância de nós lermos a Bíblia. Não só para nós, mas para ensinar os nossos filhos. Confrontar conceitos diabólicos. Verificar o que os nossos filhos estão vendo na Netflix. Principalmente. Estou até pensando em cancelar a minha assinatura. O que os nossos filhos estão vendo nas redes sociais, TikTok. Meus irmãos, se não fizermos isso, lamentaremos. E vai ser tarde talvez, porque teremos perdido os nossos filhos. E aí de que adianta nós ganharmos a nossa alma e perdermos os nossos filhos? Você quer ir para a eternidade sozinho, sem os seus filhos? Eu não. Eu e Cristiane, há uns anos atrás, nós dissemos a Adriel: você é prioridade. Nós até nos afastamos do ministério, se for necessário. Não foi, glória a Deus. Mas se for necessário, nós abrimos mão do ministério por um tempo, para não te perder. E Deus sabe da seriedade disso, porque nossa liderança pensa assim. Nossos pastores pensam assim.
Então eu quero chamar pais e mães aqui nessa manhã. Discipulem seus filhos, maridos, discipulem suas mulheres. Irmãos, nós teríamos evitado tanta coisa nesses 14 anos de igreja, se os homens tivessem feito a sua parte. Os homens não fazem a sua parte. Mulheres que são fortes no temperamento, que não é problema ter temperamento forte. Eu sou casado com uma mulher de temperamento forte. Cristiane é uma mulher extrovertida, Cristiane é uma mulher colérica, ela tem realmente o dom de liderança. Deus deu a ela todas essas características. Foi Deus quem criou mulheres assim. Ou, se você não tem um temperamento forte, se você é introvertido, o que seja, melancólica, fleumático, o que seja. Mas nós, como maridos, temos que pastorear nossas esposas. Enfrentamos, irmãos, muitas situações quando os maridos falham nesse papel. E aí eu, como pastor, tenho que botar a cara a tapa. Tenho que fazer o papel que era daquele homem. E é claro, Eva foi muito mais suscetível à voz da serpente. Não é que os homens não são não, viu? Homens também. E Adão falhou muito mais. Mas o Dr. Larry Crabb, um grande psicólogo cristão, ele faleceu agora esse ano de 2020. E ele disse que ali em Gênesis, quando diz que a serpente falou com a mulher, alguns ensinaram que o homem estava metros e metros e metros de distância. Não, Dr. Larry Crabb diz que a construção no hebraico antigo denota cotovelo com cotovelo, lado a lado. Adão estava ali, caladinho, passivo. E a serpente fez o que fez. Agora eu quero falar para vocês de 2 exemplos no Antigo Testamento. O primeiro exemplo é o de Moisés e Josué. Falei do discipulado na família. Agora, na cultura hebraica, na cultura de Israel, o discipulado era na família, mas o discipulado também era na transmissão de verdades, na transmissão de liderança. Então, 2 exemplos aqui eu vou citar. Primeiro, Moisés e Josué. Veja aí comigo em Êxodo 17, de 9 a 10. Primeira vez que esse homem, Josué, aparece na Bíblia. Moisés ordenou a Josué: escolha homens para saírem e lutarem contra o exército de Amaleque. Amanhã ficarei no alto da colina, segurando em minha mão a vara de Deus. Josué fez o que Moisés lhe ordenou e lutou contra o exército de Amaleque. Moisés, Arão e Ur subiram até o topo de uma colina que ficava perto dali. Primeira menção do nome de Josué: guerra. Contexto de guerra. E diz que Josué fez o que Moisés lhe ordenou. Vai juntando aí as pecinhas do quebra-cabeça, porque às vezes a gente acha que a pessoa chegou onde chegou por acaso. Josué se tornaria sucessor de Moisés. Sabe quem é Moisés? Quem arrisca aqui? Quem é Moisés? Quem é essa figura no Antigo Testamento? Simplesmente o maior líder que Israel teve. Moisés é maior do que Davi. Tanto que em Hebreus, quando menciona Jesus como sumo sacerdote, diz que Moisés foi fiel sobre a casa de Deus. Não é Davi. Davi foi um grande homem. Mas estou falando de um homem que foi o expoente de liderança. Quem sucedeu esse homem? Josué. E por que sucedeu? Está aqui. Primeira menção, homem de guerra. Obedeceu o que Moisés lhe ordenou. Vamos lá, Êxodo 24, 13. Segundo texto que fala de Josué. Moisés partiu com seu ajudante. A palavra ajudante pode ser traduzida por servo, auxiliar. É a palavra sharat, que é aquele que lava as mãos do seu Senhor.
Moisés partiu com seu ajudante Josué e, ao subir o monte de Deus, Josué aparece agora do lado de Moisés, não mais guerreando lá embaixo, né? No texto anterior, Moisés estava na colina com Arão e Hur, Josué estava lá. Mas eu entendo aqui que Deus promoveu porque esse homem não era um homem qualquer, não tinha um coração qualquer. E agora Josué, nada mais, nada menos do que aquele que sobe com Moisés ao monte da presença de Deus. Sabe o que foi que Moisés disse? Arão e Hur, fiquem com o povo. Inverteu. Em Êxodo 17, Arão e Hur aqui em cima, Josué lá embaixo guerreando. Agora em Êxodo 24, Arão e Hur, fica com o povo, Josué vai comigo para o monte da presença. Êxodo 33, vai juntando as pecinhas. Ah, pastor, eu quero ser usado por Deus. Quer? Você quer ser usado por Deus? A Bíblia não abre mão de princípios. Todos os grandes homens e mulheres de Deus seguiram essa trajetória. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Por isso que eu digo que ele é a figura mais importante do Antigo Testamento, porque há nenhum outro do Antigo Testamento diz isso. Depois Moisés voltava ao acampamento. Agora ouça o que se diz de Josué. Mas Josué, filho de Num, seu ajudante, seu auxiliar, seu servo, não se afastava daquela tenda. Josué estava pavimentando o caminho para Deus dizer: ele sucederá o maior líder do Antigo Testamento. Ele não se afastava da tenda. Leia o versículo anterior que diz que era a tenda do encontro. Era a tenda onde Deus vinha. Quem via Deus face a face era Moisés. Josué ficava ali do lado de fora, mas ele dizia: tem uma coisa aí dentro que eu quero. Tem uma coisa aí dentro que eu desejo. Isso nos destaca, irmãos. Algumas pessoas não entenderam quando eu e Cristiane fomos ordenados ao ministério pastoral com 22 anos. 23. Casamos com 22, com 23 fomos ordenados ao ministério pastoral. E eu lembro que na época teve um burburinho na igreja, porque a igreja, infelizmente, tem gente assim que fica cortando, né? Tesourando. Crente bombeiro, apagando o fogo dos outros. Crente Edwards, mão de tesoura, tesourando, cortando. Porque eles chegaram agora de Brasília, já vão ser pastores. Mas as pessoas não sabiam o caminho que nós tínhamos trilhado. Não estou falando isso com orgulho, estou testemunhando de um compromisso que eu assumi com o Senhor aos 13 anos de idade. 13 anos, Cristiane tinha 14 quando converteu. Entregamos nossa vida a Jesus, dedicamos a Ele tudo. Eu abri mão de muitas coisas, irmãos, e sonhos. Eu queria os sonhos de Deus, eu queria a vontade de Deus. E honrei o Senhor, lutei contra a minha carne, lutei contra muitas coisas em minha alma. Cristiane sabe. Mas eu queria agradar a Deus, eu tinha um fogo, eu tinha um desejo. Eu queria agradar a Deus, não era ser pastor, viu? Eu não dizia assim, eu quero ser pastor, eu vou ser pastor. Não, eu dizia, eu quero agradar a Deus, eu quero servir a Deus. Eu não dizia, eu quero ser um pregador, eu quero ser um ministro de louvor, e eu vou ser. Não, eu não dizia isso. Eu dizia, eu quero agradar a Deus, eu quero servir a Deus, no que seja, onde Ele quiser. Senhor, eis-me aqui, se o Senhor quiser me levar para a África, pode ter certeza que eu vou, para a Ásia, para a Europa. Se o Senhor quiser que eu fique em Garanhuns, eu fico, Senhor, não importa o lugar, eu quero te servir. A gente pavimenta um caminho. Quando nós casamos virgens. Tem gente que ri. KKKK, que bestas.
Mas eu sei o que eu estava semeando. Eu sei o que eu e Cristiane estávamos plantando. Eu sei o que eu quero para os meus filhos. Eu sei o que eu quero para os meus netos. Somos nós, irmãos, que pavimentamos o caminho. Em vez de ficar culpando os outros, em vez de ficar culpando a igreja, o pastor, o MDA, para com isso. Toma vergonha na cara. Assume tua responsabilidade diante de Deus. Agora me subiu um fogo. Porque somos mestres em transferir responsabilidades. E esta geração é uma geração mimizenta, melindrosa, que não assume seu lugar e fica transferindo. A culpa é do discipulador. A culpa... Ai, para com isso. A culpa não é de ninguém, a culpa é sua. A responsabilidade é sua. Eu me responsabilizei por minha vida. E eu disse, eu sei onde eu quero chegar. Eu não tive um pastor que me discipulou, não. Minha igreja não tinha discipulado. Minha igreja não tinha célula. Meu pastor, quando eu ia conversar com ele, ele mal levantava o rosto para olhar para mim. Eu fui lá confessar umas coisas, uns pecados. Ele, do jeito que estava com a cabeça baixa, disse, vai orar e jejuar que Deus resolve. Aí eu saí de lá todo mimizento, todo melindroso. Me joguei no chão e fiquei com as pernas para cima. Ninguém me ama. Foi nada. Eu queria Deus. Eu queria Deus. Está me entendendo? Está forte. É porque você precisa ser sacudido, querido. Minha irmã, você tem que ser sacudida. Lembra de onde caíste e volta. Volta por amor ao Senhor. Volta por amor ao Senhor. Volta porque Ele é o único. Ó Israel, o Senhor é o único Deus. Ame a Ele. Não estou te pedindo para você amar CCA, amar MDA. Estou pedindo para você amar o Senhor. Se você amar o Senhor, vai ser diferente. Vai ser diferente. Ninguém vai ficar empurrando você. Feito carro velho, só pega no tranco. Crente lata velha. Tem que ter alguém empurrando. Crente relógio de corda. Tem que alguém estar lá todo dia. Não. Eu estou orando por uma geração que seja apaixonada como eu fui, como Cristiane foi. Amamos Jesus de todo o nosso coração. Enfurnava dentro de um ônibus e viajava 48 horas porque a gente queria Deus. Lá em Brasília a gente ia para conferência, congresso. Hoje o povo tem dinheiro, tem avião. A conferência acontece aqui. A gente traz o povo para cá e as pessoas às vezes não estão valorizando, irmãos. Hoje temos, a música está aqui, a adoração está aqui. YouTube, tudo de graça. Antigamente eu ficava assim, numa livraria que tinha aqui, no Matriz Center, semeadores da palavra, semeando a palavra, a livraria. Eu tinha a menina lá que era colega minha, e aí Marisa, chegou mais alguma novidade de adoração? Uma vez por ano, irmão, chegava um disco. Hoje nós temos tudo e não valorizamos. Hoje tem que ser uma música nova todo domingo para o povo se empolgar. Antigamente a gente aprendia uma música em Brasília, 2, 3, aí trazia a música nova para cantar os próximos 6 meses. E aí depois vinha mais 2, 3 músicas novas para a gente cantar mais 6 meses. Está diferente. Mas quem mudou não foi o Senhor. Quem mudou fomos nós. Nós mudamos. Não há mais sede, não há mais fome no nosso coração.
E eu nem sei porque eu não ia falar sobre isso. Saí aqui do script de Marcos, mas acho que eu entrei no script do Espírito, né? Há uma razão para Josué ter sido elevado àquela posição. Olha comigo Josué 1:1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou com Josué. Chegou o momento, Josué. Chegou o momento, meu filho. Você pavimentou essa história. Você foi um homem de guerra. Você obedeceu o que o seu líder te pediu. Você subiu o monte. Você amou minha presença. Você não arredou o pé da tenda do encontro. Moisés mudou o nome. Eu estava vendo isso. Moisés mudou o nome. Josué se chamava Oséias. E Oséias e Josué têm a mesma raiz, que é o verbo yachar. E Oséias significa salvação. Mas Moisés disse: não, esse menino tem que levar algo de Deus. Não vai ser só salvação. O nome dele vai ser Iavé é salvação. Não vai ser Oséias, vai ser Josué. O Senhor é salvação. A identidade, queridos, que o Pai nos dá. Uma mudança de nome significa uma mudança de identidade. Abraão era Abrão. Sara era Sarai. Não sei se tu estás acompanhando aí. Então, Josué foi o que foi, porque ele pavimentou um caminho. E onde entra o discipulado? Caminhando com Moisés. Caminhando com Moisés. Servindo Moisés. Servindo o seu pastor. Não é bajulação. Não é por obrigação. Não é por interesses ocultos. Não é porque ninguém está pedindo. Não é porque ninguém está mandando. Porque Josué amava o Senhor. O outro exemplo, Elias e Eliseu. Vamos lá para 1 Reis 19, 20 e 21. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate. E Eliseu estava vagabundando, só em WhatsApp e jogando FIFA 21. Era? Não. Eliseu estava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele, e ele estava na última, na 12ª. Elias passou por ele, pegou a capa e jogou. Isso era um sinal. Na cultura oriental, a capa jogada sobre alguém estava dizendo: segue-me. Segue-me, porque tu vais aprender comigo e tu me sucederás. Então, deixou este os bois. Imediatamente, correu após Elias e disse: deixa-me beijar meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai. É diferente de Lucas 9. Alguém chegou para Jesus e disse: deixa eu me despedir do meu pai e da minha mãe. Jesus disse: não. Qual a diferença? Por que Elias disse vai e volta? Porque Elias sabia que a entrega daquele rapaz era total. Jesus sabia que a entrega daquele outro era superficial. Se ele fosse, ele não voltava. Elias sabia que se Eliseu fosse, ele voltava. Por isso tem que ser no coração, gente. Eu não consigo olhar para você e saber o que está no seu coração, mas o Senhor sabe. Vai e volta. E ele ainda diz: pois já sabes o que fiz contigo. Tu sabes a parada entre nós dois. Joguei a capa, tu já sabe de tudo.
Tu já sabes o que isso significa. Voltou Eliseu de seguir a Elias. Agora o que é que ele faz? Na despedida, e eu... Sabia que essa música é nesse texto? Quem sabia aqui? Se não sabia, fique sabendo agora, tá? Me despedi dos meus pais e eu queimei minhas carroças. É isso aqui. Ele voltou, pegou os bois, sacrificou, matou, com o carro do boi, fez uma fogueira, um churrasco de despedida e disse: pai, mãe, estou indo. Me libere, me abençoe, porque um homem de Deus jogou a capa dele sobre os meus ombros e eu vou aprender com ele, eu vou ser discipulado por ele e eu vou suceder nada mais, nada menos do que o maior profeta do Antigo Testamento. O maior líder foi Moisés, mas o maior profeta foi Elias. E quem aparece no Monte da Transfiguração? Moisés e Elias. Então quem sucedeu Moisés e quem sucedeu Elias não era qualquer coisa não. Vamos lá. Então, fez o churrasco, se dispôs, arrumou bagagem, seguiu a Elias e o servia. O mesmo verbo, a mesma palavra para Josué, Sharat, é aqui, servia. Vamos para 2 Reis. Eu tenho uma mensagem que Deus me deu em 2 Reis. Etapas na caminhada de um discípulo. Foi baseado aqui em 2 Reis 2, de 1 a 2, 9, 12 e 14. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Eliseu ali, ó. E Elias testando Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Eliseu: o quê? O quê? Eu deixei meus pais, eu queimei bois e carroças, fiz churrasco, fiz despedida, para agora, no último momento, você dizer: fica aqui. Ah, Elias, você não sabe com quem você está caminhando não, Elias. Eu irei contigo. Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Eu quero ver, queridos, essa perseverança em nós. Eu quero ver essa santa determinação em nós. O que foi que o Senhor te pediu? Por que você não obedeceu? O Senhor está falando aqui para um homem hoje. E você sabe que é com você. O Senhor te pediu uma renúncia e você não renunciou. Ainda há tempo. Você está vivo, você está aqui. Ainda há tempo. Renuncia, porque você verá o que o Senhor fará na tua vida. Fica-te aqui. Não, eu vou. Eu não te deixarei. E ele foi para Betel. Aí vamos mais adiante. Havendo eles passado, agora já estão no Jordão, nas margens do Jordão, prestes a acontecer de Elias ser arrebatado. E Elias chega para ele e diz: muito bem, você foi comigo de Betel para Gilgal, de Gilgal você foi comigo para o Jordão. Pede-me o que queres que eu te faça. Meu Deus. Pede-me o que queres que eu te faça antes que eu seja tomado. Ah, Eliseu, como muitos crentes do século 21, eu quero fama. Eu quero ser o cantor gospel que vai bombar. Não, gospel não. Eu quero ser pop agora. Que eu vou bombar. Eu quero ser um pregador. Eu quero dinheiro. Peço-te. É para eu pedir? Tem certeza? Tem certeza que você quer que eu peça? Pois tá bom. Me dá a porção dobrada de tudo o que você fez e teve em Deus. Quero porção dobrada porque sou primogênito.
Me posiciono como primogênito. Já pensou? O irmão do filho pródigo, primogênito, se posicionou como primogênito? Não. Pai, vem esse meu irmão, gasta tudo e o Senhor dá uma festa, o bezerro cevado? E o pai, você não entendeu nada. Você é primogênito, meu filho. Você tem porção dupla. Tudo que é meu é teu. Cara, você podia ter feito o churrasco do rebanho todo. Se comportou como um miserável, porque não tinha identidade. O que nós estamos precisando é de identidade, irmãos. Identidade não é o que a gente faz, identidade é o que a gente é. Quando a gente sabe o que é, a gente se posiciona. Eliseu disse: é para eu pedir, pois eu vou pedir, pois eu sou primogênito, porque eu te segui, Elias. Quero porção dobrada. Tudo que você fez eu quero em dobro. Você fez 300 milagres, eu vou fazer 600. Você sabia que isso aconteceu literalmente? Elias fez um número de milagres que agora eu não estou lembrado, mas Eliseu fez o dobro de milagres. E no dia que Eliseu morreu, foi sepultado, ficou só os ossos. E quando pegaram um soldado de um exército inimigo, que sepultaram na cova de Eliseu, a Bíblia diz que aquele rapaz ressuscitou com os ossos daquele homem de Deus. Senhor, por favor, levante no CCA uma nova geração. Eu vou parar aqui, irmãos. Depois eu termino. Eu sei que nós temos a ceia do Senhor, mas eu vou parar aqui. Feche seus olhos. Eu sinto uma unção nesse lugar, como nunca antes eu senti nesses últimos dias. Se puder, fique em pé, por favor. Antes de tomarmos a ceia do Senhor, eu oro por uma nova geração, Senhor. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Se você quiser vir aqui na frente, vem. Faz o que o Espírito Santo está te mandando. Mas você precisa renovar os seus votos com o Senhor. Você precisa renovar o teu compromisso com o Senhor. Não é com Marcos e Cristiane. Não é com o CCA. É com Yahvé. Oh, Yahvé, salvação. Muda o nosso nome nessa manhã, Senhor. Muda o nosso nome. Imprime identidade em nosso coração. Identidade de filho, primogênitos. Eu sei, Jesus, que você é o nosso primogênito, mas em você nós estamos enxertados. Em você nós estamos inseridos em Cristo. E a igreja é a igreja dos primogênitos, inscritos nos céus. Nós estamos batendo na sua porta nessa manhã. Nós não seremos como o irmão do filho pródigo. Há uma herança que é nossa.
Dá-nos o coração de Josué e de Eliseu. Dá-nos o coração de Josué e de Eliseu. Oh, nós queremos esse coração que persevera, que vence as emoções, as circunstâncias, as críticas, que não fica se justificando e colocando a culpa nos outros. A responsabilidade é nossa. Quero chamar a Cristiane aqui. Senhor, como eu e Cristiane nos entregamos, oh, nos oferecemos. Ainda éramos adolescentes, Senhor, e fizemos a nossa entrega e não nos arrependemos. Nunca nos desviamos, nem nos desviaremos. Seremos fiéis até a morte, Senhor. Eu oro por Adriel e por Abner. Como o Senhor disse a Abraão: Abraão, eu te escolhi para que você ordene os seus filhos, para que me temam. Eu oro por pais e mães que estão aqui. Eu oro por maridos que precisam assumir o seu lugar de discipulador da sua família. Eu quero, Senhor, assumir o meu lugar. Me ajude a discipular Cristiane, Adriel, Abner, no caminho do Senhor, representar o Senhor bem. Me perdoe quando eu te represento mal. Senhor, eu oro, Deus, nessa manhã da ceia do Senhor. Nós vamos participar da ceia, mas eu peço hoje, nesse lugar, um novo nível de compromisso. Um novo nível de compromisso. Nosso compromisso é com o Senhor, irmãos. É com o dono da igreja. E o dono da igreja é Jesus Cristo. Nosso compromisso é com Ele. Minha irmã, Deus te chama de volta ao teu lugar. Seu coração foi ferido, seu coração foi enganado por você mesma. Mas os dons de Deus são irrevogáveis. Irrevogáveis. O Senhor te diz nesta manhã a palavra: irrevogáveis. Você pode não querer, você tem esse direito diante de Deus, mas Ele te diz: tirar de você, não. Irrevogável. Você pode não querer, mas Deus diz: eu não vou mudar a minha palavra, eu não vou mudar a expectativa que eu tenho ao teu respeito. Os irmãos que vão servir a ceia podem se preparar. Você que está aqui na frente pode ficar aqui. O Espírito Santo faz como quer. Se Ele quis bagunçar o meu script, Ele é dono. Vamos cear por aqui mesmo. Levante suas mãos aos céus. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino,
uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. O pródigo, novas sandálias pra suportar o ide. Pôs um anel e autoridade ele restaura. Novas sandálias e disse: vai. Vamos dizer como Eliseu, irmãos. E me despede dos meus pais. Queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Para onde eu irei? Ele abriu mão. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou. O Senhor nos curou, Ele nos deu destino, identidade. Uma capa e um pouco de vinho, Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias a suportar o ide. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. Vamos dizer a Ele: eu vou, Senhor. E me despede dos meus pais. Queimei minhas carroças e afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Vamos dizer como os discípulos disseram em João: pra onde eu irei? Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Só tenho você, Deus. Palavra de vida
antes de você tomar, ore pela sua vida. Como eu estava falando naquele momento de oração, esse 1 mês e 15 dias é um tempo de arrependimento. É um tempo que o Senhor quer que você se arrependa. É um tempo de mudar as atitudes. Irmãos, essa palavra veio do céu para nós. Eu quero falar para você, não são as nossas palavras que fazem a diferença, são as nossas atitudes. Observe as atitudes de Josué. Obediência à sua liderança, honra à sua liderança, serviço à sua liderança. Estava lá Josué, lavando os pés de Moisés, sempre disponível para servir seu líder. Um homem fiel. Quem indicou o nome de Josué não foi Moisés. Quem indicou o nome de Josué para ficar no lugar de Moisés foi Deus. Ah, irmãos, para Deus levantar uma pessoa nesse nível, Deus estava observando o dia a dia daquela pessoa, as atitudes daquela pessoa, o coração daquela pessoa. Ah, não é o que a gente fala, é o que a gente faz que vai demonstrar quem somos. As nossas atitudes e reações demonstram o que está dentro do nosso coração. O que sai da boca procede do coração, e é isso que contamina o homem. E o que Deus está querendo de mim e de você não são palavras, Senhor, te amo, são posturas de uma pessoa fiel, de uma pessoa aprovada por Ele. Esse 1 mês e 15 dias é hora de mudar de atitudes, é hora de mudar de posturas. O Senhor bem falou, o seu chamado, os dons de Deus são irrevogáveis, mas se você vai viver ou não, é você que vai dizer. Não é porque Deus não tem um chamado na sua vida, são as suas respostas, são as suas reações, são as suas posturas que vão determinar se você vai viver os sonhos e chamar de Deus ou não. Não é porque Deus não tem um chamado na sua vida, são as suas atitudes, são as suas respostas, são as suas posturas que vão determinar se tu vai viver ou não vai viver. Porque quando Deus fala, Ele tem propósito sim, mas muitas vezes nós dizemos não com as nossas reações, posturas, atitudes. E o Senhor está nesse lugar. E quando eu estava ali na hora do louvor, eu disse: Senhor, o Senhor quer mesmo que eu fale aquelas palavras? Pois confirme. E eu disse: Deus, gere um ambiente de temor. Eu não sei você, mas eu estou sentindo um santo temor nesse lugar. O Senhor nos chamando a responsabilidade para pararmos de botar culpa nos outros, no nosso discipulador, no nosso pastor ou pastora. A responsabilidade, se você vai viver os sonhos de Deus, é com você. Está nas suas mãos. Se você vai ter atitudes coerentes com a palavra, se humilhando, consertando, renunciando, perdoando, se humilhando, consertando, perdoando. São atitudes que Deus está procurando. São atitudes, irmãos, não são as palavras. Não são palavras, são atitudes. Você olha aqui para Eliseu, rapaz simples, cuidando dos negócios do pai dele, tomando conta de gado. Ai, Deus viu naquele rapaz responsabilidade, obediência, coração de servo. E quando o Senhor mandou Elias, foi Deus que disse a Elias o nome da pessoa: vai lá e coloca a tua cabra sobre Eliseu, filho de Safate. Foi Deus que disse, porque Deus passa os olhos por toda a terra e Ele procura gente fiel, gente de compromisso com a palavra, gente que anda em obediência, gente que anda com Ele em compromisso. E se você abrir mão do seu lugar,
Antes de participar da ceia, se arrependa. Diga: Deus, eu quero voltar para o meu lugar de filho. Eu abri mão, tive posturas erradas. Realmente, Deus, eu agi errado, mas eu quero me arrepender. Sabe, irmãos, eu quero lhe aconselhar a fazer um jejum de arrependimento. Precisamos jejuar para nos arrepender, para que haja uma mudança dentro do nosso coração. Participar da ceia é mais do que um suco de uva. Eu não sei se já foi entregue o pão, mas está aí já o pão. É mais do que um pedacinho de pão. Participar da ceia é você olhar para a sua vida e se arrepender. E ter Jesus como modelo. Eu quero ser como o Senhor. Foi fiel até a morte e morte de cruz. Choraste. Lá em Hebreus diz que ele com forte clamor e lágrimas chorou muito para não ter que passar para aquele momento em que ele ia ficar longe do Pai dele, em que ele ia pegar todos os pecados da humanidade. Mas o Pai dizia: é necessário que você vá à cruz. E ele chorando muito, obedeceu chorando muito, obedeceu chorando muito, obedeceu chorando muito. Nem sempre obedecer significa alegria. Tem horas que renúncia é dor e morte, mas é necessário para fazer a vontade de Deus. Que você abra mão dos seus direitos, dos rancores, das mágoas, ressentimentos, ódio, lembranças do passado. E diga: Deus, eu renuncio a mim mesmo. Eu quero fazer a tua vontade e não a minha. Quero fazer a tua vontade e não a minha. Isso é ceia do Senhor. É você pegar esse pedacinho de pão e dizer: Ele foi ferido por mim. Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Eu estou disponível. Eu vou Te servir. Mesmo que eu seja ferida, mesmo que eu passe momentos difíceis, mas eu me entrego a Ti. Para curar pessoas, para servir pessoas, para amar pessoas. Eu entrego a minha vida a Ti. Isso é a ceia do Senhor. É um chamado a um compromisso, a imitarmos Jesus, a sermos imitadores de Cristo. Ore agora por você antes de participar da ceia. E se você tem algum ressentimento, alguma coisa para consertar, confesse agora ao Senhor o seu pecado. Antes de participar da ceia, confesse. E quando terminar o culto, procure quem você está ferido e acerte seus relacionamentos. Abandone pecados, se conserte, porque Deus tem coisa nova para a sua vida, meu irmão. Deus tem coisa nova. É um tempo de restauração, de você voltar para o seu lugar de filho. Deus, Ele quer restaurar a sua identidade, que você perdeu por causa das feridas do seu coração. Seu coração adoeceu e você abriu mão do seu lugar. Mas Deus quer te restaurar nessa manhã. O pastor Marco vai estar orando pelo pão, eu vou estar orando pelo cálice. Pegue o seu pão. O pão simboliza o corpo. Jesus disse que aquele que comer da sua carne tem parte com Ele. Simbolicamente, nós estamos comendo a carne de Jesus. Essa é uma refeição pactual, uma renovação de aliança. Renova a tua aliança com o Senhor. Tomamos esse pão, Senhor, em nossas mãos e o abençoamos. Como o Senhor Jesus fez na última ceia antes de morrer. Tomando o pão, deu graças. Tomamos o pão em nossas mãos. Esse trigo que teve que morrer, que teve que ser moído, que teve que ser refinado, passado pela prensa, pelo forno, para se tornar pão, para se tornar alimento. Assim foi o Senhor na cruz. Todo o seu sofrimento foi para se tornar o pão da vida. E agora, Senhor, nós queremos seguir a Ti. Nós queremos também, Senhor, morrer para nós mesmos, a fim de fazer a Tua vontade. Como discípulos,
abençoamos o pão, recebemos ele em nome de Jesus. Pegue seu cálice. Obrigada pelo sangue de Jesus, pela coragem de morrer por pecadores, inimigos. Por causa do Senhor, nós estamos aqui, perdoados. Senhor, o Senhor foi ferido por nós, para levar nossas dores e enfermidades. Eu oro, Senhor, para que teu sangue seja derramado sobre cada um de nós nessa manhã. Lave os nossos corações, lave os nossos corações, todo sentimento que não te agrada. Que haja nesse lugar agora, Senhor, quebrantamento, renúncia. Que o Senhor passe teu sangue, Senhor, que o Senhor venha curando corações, perdoando pessoas, restaurando alianças contigo que foram quebradas por causa do pecado, por causa da frieza, por causa da dureza. Eu oro pela cura, Senhor, dos nossos corações, renovação da vida espiritual, renovação do amor, renovação da fome, da sede pela tua palavra, pela tua presença. Eu oro por vida de Deus. Traga vida de novo, Senhor. Que o Senhor venha restaurando cada um aqui nessa manhã. Cura-nos e seremos curados. Converte-nos a Ti e seremos convertidos. Nós nessa manhã queremos participar da ceia e tomar posse do nosso lugar em Cristo Jesus. Oh, da nossa herança de filhos, identidade santa, pura. Senhor, nós tomamos posse da Tua obra na cruz. Pela fé tomamos o sangue de Jesus. Lava-nos, Senhor. Restaura-nos. Traga vida de novo. E onde houver uma enfermidade nessa hora, passa Teu sangue. Haja agora de maneira sobrenatural um toque Seu de cura. Tomamos posse da nossa saúde. Oh, saúde que vem através do sangue. Haja libertação de prisões nesse lugar. Cadeias de vícios, de pecados sejam quebradas. Haja agora libertação, cura, saúde. Nós consagramos a Ti, oh Senhor, em nome de Jesus, esse suco de uva. E bebemos pela fé, em nome de Jesus. Você pode comer e beber em nome de Jesus. Graças te damos. Agradeça, Senhor. Graças te damos, Senhor, pelo sangue. Graças te damos por teu corpo, pelo cálice, pelo pão. Nós estamos encerrando. Se tiver algum pai ou mãe com alguma criança para apresentar de 0 a 13 anos, você pode trazer seu filho aqui à frente. Nós vamos ter a apresentação de crianças agora. Eu vou encerrar com a bênção apostólica. Levante sua mão aos céus. Se alguém quiser receber Jesus como Senhor e Salvador, venha aqui à frente também. Se você quiser confessá-lo como Senhor e Salvador, venha aqui à frente. Se você quiser receber oração especificamente por algum assunto, venha aqui à frente também, depois da bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo seja sobre nós. Eu abençoo teu retorno. Eu abençoo o início dessa semana, o feriado de amanhã. E essa semana, uma semana de bênçãos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nada disso foi planejado. Eu nem sei como é que vai ser a tarde. Essa palavra eu não consegui terminar. Eu vou ter que terminá-la na terça. Vou falar sobre Jesus, os discípulos, Paulo, Timóteo e a igreja. Então, terça-feira vem que a gente termina. Tá certo? Eu tenho que terminar essa semana. Então vai na paz. Deus te abençoe. Um bom restante de domingo.